noite, meus queridos, aqui na casa do Júlio Moncalvo. Esse senhor marrento, bem marrento, né? Paizão meu, muito paizão. Amo demais o Júlio, né? Mas amo de verdade. Ele e Catarina, sua namorada, amada, querida, que está aqui ao meu lado. Eu estou virado aqui no cabo do celular para ela. Estou com o Geninho e a Aninha, botafoguense doente, Vera Machado. Olha, a turma está excelente. E a Rosana Otero aqui do meu lado. E a minha princesa maravilhosa aqui, ó, que veio aqui comigo. Eu sou apaixonado por essa mulher há 40 anos, né? Poxa vida. Então nós estamos aqui com um único objetivo: de adorar o nosso Deus. E você é convidado a estar conosco durante toda essa live. Nós vamos estar adorando a esse Deus, único digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E para isso nós vamos agora orar, pedir a direção de Deus para esse culto de louvor e adoração que estamos prestando a Ele. Com certeza Ele receberá a nossa adoração e o nosso louvor. E para isso eu vou pedir a Elizabeth Moncalvo, filha do Júlio Moncalvo e da Catarina Moncalvo, para fazer essa oração. Está orando. Então, vamos orar. Senhor Deus e Pai, Senhor, nós te louvamos, ó Deus, nesta noite, Pai. Te agradecemos, Senhor, pelo dia que tivemos, por tudo que foi feito, tudo que nós conseguimos realizar. Muito obrigada, Senhor. Obrigado, ó Deus, pela tua proteção. Obrigada, Senhor, porque o Senhor esteve conosco, está conosco, Pai, aqui reunidos, ó Pai, como família, como igreja. Muito obrigado, ó Deus. Coloca em tuas mãos, Senhor, a vida do pastor Alexandre, que vai trazer a mensagem. Ó Deus, que possa estar ungido dos céus. Em nome de Jesus, Pai, nós te glorificamos, Senhor, por este dia, por esta noite, este culto, Senhor Deus, que está sendo prestado a Ti, somente a Ti, ó Deus, porque só o Senhor merece o nosso louvor, a nossa adoração, e nós sabemos, ó Deus, que só o Senhor é santo, 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 santo é o Teu nome. Ó Deus, muito obrigado, Deus, por esta oportunidade. Obrigada, Senhor Deus, pela vida dos meus pais. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Nós vamos meditar nessa noite, né? Nós agora estamos começando com a palavra, né? E depois nós partimos para os pedidos de oração de vocês. Olhando para a sua vida, você se vê como árvore ou palha? Né? Então, partindo para a sua vida, você se vê como árvore ou palha? Boa noite, pastor Joselito Júnior. Boa noite, Gilvani. Que Jesus te abençoe. Potiguar, está aí em São Rafael, no Rio Grande do Norte. Que Deus abençoe a vida de vocês aí, tá? Toda a parentela aí, né? E para isso nós vamos estar meditando no Salmo 1, né? Que é difícil a gente às vezes ouvir alguém meditar nesse salmo, um salmo tão interessante, né? E que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja a folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão, e no juízo nem os pecadores na congregação do justo, pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Que o Senhor assim abençoe a leitura da sua palavra. Amém? Amém. Você já parou para pensar, né? Quem está agora aí do seu lado, né? Ou quem senta ao seu lado na igreja, né?
quando a gente se reúne na igreja, quem senta ao seu lado? Você já tentou, você sabe o que essa pessoa, quem são essas pessoas? Você já olhou para elas profundamente nos olhos dela? Ou Maria José, Jesus te abençoe, já olhou para elas? Você é capaz de reconhecer alguma das qualidades dessas pessoas? Que tipo de caráter seus amigos e amigas têm? Há um velho ditado que diz: dize-me com quem andas, que te direi quem és. Todo mundo conhece esse ditado, um ditado bem batido, né? Apenas um velho ditado, mas creio que boa parte de vocês já ouviu falar muitas vezes. E sabem o porquê. Vocês sabem o porquê? Pois somos conhecidos pelas coisas que praticamos, pelos lugares que frequentamos, pelas pessoas das quais convivemos. Este é um dos motivos pelos quais os pais sempre se preocupam com seus filhos. Eles querem o melhor para eles. Por isso, observem os conselhos que os seus pais aconselham a cada um de nós. É o que Deus faz conosco, não é verdade? Deus nos dá a direção, porque Deus é Pai. Da mesma forma, Deus faz com cada um de nós. Ele se preocupa, né? Ele nos orienta através de quê? Através da sua palavra, né? E a razão pela qual este salmo sapiencial aponta com grande sabedoria, né? Sapiencial quer dizer sabedoria, para os dois caminhos, ou comportamento que representam dois modos de vida como resultados diferentes ao mesmo tempo, contrata os dois lados, os dois únicos tipos de pessoas. Do ponto de vista de Deus, tendo cada um tipo, conjunto distintivo de princípio de vida, o salmista inicia declarando que bem-aventurado é o homem que primeiro não anda no caminho dos ímpios, ou seja, não participa das ideias dos ímpios. Bom, ímpios é uma palavra muito pesada, né? E uma palavra do latim, do português coloquial, né? Ímpio é aquela pessoa da sociedade que faz um monte de coisa errada. Isso é o ímpio, né? É uma pessoa que não tem um discernimento espiritual, que não anda nos caminhos de Deus, que não tem uma base espiritual. Essa pessoa é uma pessoa da sociedade, que anda conosco na sociedade, mas não convive conosco. Então, a questão é conviver com essa pessoa. Não é conhecer essa pessoa, e sim conviver com ela. Nós precisamos selecionar as pessoas das quais convivemos, porque essas pessoas dizem muito quem nós somos. E essa é a leitura que as pessoas vão fazer da gente. Porque se eu ando com pessoas que dão um péssimo testemunho, pessoas que fazem coisas que desabonam a conduta delas, vai desabonar a minha também. Então eu preciso ter cuidado com quem eu ando, porque essas pessoas, elas normalmente fazem mal às outras, né? Se eu ando com uma pessoa que rouba, né, e todo mundo tem ciência disso, eu vou ser tirado também como um ladrão. Sem ser ladrão, eu vou ser visto como um ladrão. Então eu preciso ter cuidado com essas coisas, não é? Porém, antes ele tem na lei o Senhor por conselheira. O que é a lei? Aqui o salmista está falando da lei, né, que era a Torá, né, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, né, que era a lei do Senhor. Nós aqui estamos falando do Novo Testamento, dos Evangelhos de Jesus. Então vamos trocar a Torá pelos Evangelhos de Jesus, né? Por conselheiro, o tema de reflexão atual guia a norma de conduta. Ela é acolhida com prazer, não com pesar.
É uma adesão alegre, movida pela obediência, motivada pelo amor. Sim, bem-aventurança é aquele que é fiel a Deus, naquilo que evita e naquilo que faz. Irmãos, não é só evitar, porque às vezes a gente evita, mas acaba fazendo. Entende? A gente precisa não fazer o mal, não fazer a coisa errada. Pô, mas pastor, eu cometo um erro, mas não estou fazendo o mal. Não, meu irmão, se você cometeu o erro, você está cometendo o mal. Ah, pô, mas é o mal? É o mal, o erro é um mal. O erro não é só, o mal não é só tirar a vida de uma pessoa, não é só roubar. Você falar uma mentira é o mal. Isso também é o mal, entendeu? Então nós precisamos ver que o erro sempre é o mal. Bem-aventurado significa o justo desfrutar do favor das graças especiais de Deus. Vem cá, vocês não desfrutam? Não é, Danilo? Grande Danilo, pastor Danilo. Vocês não desfrutam das graças especiais de Deus? Alguém aqui tem dúvida disso? Porque eu desfruto. Você vai dizer, mas pastor, tu tem câncer, você está aí andando de bengala. Mas eu desfruto 12 anos com isso e estou em pé, estou aqui fazendo a live. Então eu glorifico o nome do Senhor. Eu desfruto sim das graças especiais do nosso Deus. Eu estou aqui, entendeu? Eu já podia estar com Ele lá, eu estou aqui. E Ele ainda tem propósito na minha vida. Então, eu estou aqui. Minha esposa está aqui, com toda a dificuldade, ela está aqui. Então, nós desfrutamos da graça especial do Senhor. Então, nós somos bem-aventurados. Vós sois bem-aventurados. Vós sois bem-aventurados. Entendeu? Bem-aventurado não é somente a palavra pela qual o salmo se inicia, mas é também a essência que é prometida aos que mantêm na palavra, se mantêm na palavra de Deus, noite e dia. Então, o que é se manter na palavra de Deus? É viver, sabe? Não é ler. Irmãos, a palavra de Deus foi feita para alimento da alma. Então eu tenho que viver, eu tenho que pregar, eu tenho que acordar com ela, né? Na minha vida, no meu comportamento, nas minhas atitudes. A palavra de Deus, ela é feita para isso, para as nossas atitudes, não é? Não são para a gente, decorei o versículo tal, vou citar o versículo tal. Eu lembro quando era criança, eu tinha que citar vários versículos. Tinha Olimpíada Bíblica, tinha, esqueci o nome, eu estou ficando velho, mas estou esquecendo, debate bíblico, tinha tudo isso, mas a gente vivia a palavra. Então, a palavra tem que estar em mim, queridos. Eu tenho que viver, não é conhecer só, falar o versículo, eu tenho que saber que eu tenho que viver aquilo. Não é? Quando eu digo conhecereis a verdade me libertará, eu tenho que ter consciência que eu tenho que conhecer Jesus, porque só assim eu vou ser liberto. Se eu não tiver essa consciência, se eu não viver essa consciência para as pessoas não serão libertas. E elas não vão conhecer a verdade, que é Jesus Cristo. Então a gente precisa ter essa noção. No versículo 2, a palavra em hebraico, né, Torá, né, ela é traduzida por lei. Né, como eu digo, eu trago isso para o Novo Testamento, para os Evangelhos de Jesus. A Torá são os primeiros 5 livros da Bíblia Sagrada. Sagrada, chamamos de sagrada, se você não quiser que ela seja... É um livro, é uma enciclopédia, né? A palavra de Deus é sagrada, com certeza. Pode ser interpretada como uma instrução, como uma palavra viva de Deus, que sai do encontro das pessoas para manifestar-lhes a sua vontade, e assim conduzi-las pelo caminho da vida e do bem. Né? A partir dos versos 3, o autor faz as comparações campesinas para caracterizar o justo e o ímpio. Como eu disse, ímpio quer dizer sociedade, as pessoas.
da nossa sociedade. O justo é visto como árvore bem irrigada, frondosa, bem enraizada, carregada de frutos maduros, diante da inconsistência da falta de raiz, estabilidade, da palha que o vento leva. Queridos, a gente está enraizado em quem? Vocês têm ideia de quem nós estamos enraizados? Em Jesus Cristo. Agora, algum tipo de vento, algum tipo de terremoto pode derrubar a gente? Qual é a nossa diferença para o joio? Vocês sabem qual é a diferença do joio? Antes dele crescer e ser arrancado, que aí a gente vê a diferença. Tem uma diferença quando eles estão crescendo. Qual é a diferença? Vocês sabem? É que o trigo, ele dá o vento, ele dobra e volta, porque ele é flexível. O joio dá o vento e ele quebra. Então o joio não aguenta a provação. Vocês já viram que tem pessoas que vão para a igreja, estão muito bem na igreja, a primeira provação que vem, eles sai fora, mete o pé. É mentira minha? Não é mentira, entendeu, irmãos? Então, é isso, nós estamos firmados em Jesus Cristo. Então nós ficamos firmes, pode vir o vento que for, pode ser o que for. Nós somos o quê? Trigo. Nós somos trigo, irmãos, e o trigo dá vento, ele se curva todo. Eu já vi plantação de trigo, ela se curva toda, mas ela volta para o seu lugar, como não tivesse nem ventado. Ela não quebra, né? Diante dessas comparações, podemos aprender que há dois caminhos que se contrastam. São metáforas, né, da conduta humana, a transição. Um deles é o caminho que leva à morte, caracterizado pela sociedade, pelo ímpio, pelas pessoas que praticam coisas erradas. Não ama a lei, eu digo, os evangelhos do nosso Senhor Jesus Cristo, antes odeia e dele escarnece. Não é assim que escarnecem a gente? Ah, pastor é ladrão, o irmãozinho é ladrão, não é assim que falam da gente? Nós somos enxovalhados, né, diante da situação que estamos vivendo, né, diante dos falsos profetas que estão aí, dos crentes que dão mau testemunho. Ama a lei do Senhor, antes odeia e dela escarnece. Não é como árvore saudável, plantada do lado das águas abundantes, porém é como palha. O que é a palha? Por que a palha? Por que será que este é comparado à palha? Vocês sabem por quê? O quê? O vento. A namorada do Júlio diz que é por causa do vento. E ela tem experiência porque é campesina, né? É nascida no campo, né? Então, o que se sabe que a palha era lançada ao vento pelo processo de joreamento, ou seja, após a colheita, os lavradores lançavam os grãos para o alto. Isso eu vi no Mato Grosso, né? Você lança os grãos para o alto e a palha sai e os grãos ficam. Você fica, os grãos ficam ali e a palha foi embora. A palha não fica, né? Você vai debulhando, né, os grãos para cima e o vento leva a palha, que ela é mais leve, e os grãos caem no chão. E a palha some, né? Então, por isso que essas pessoas são comparadas com a palha. Como essa comparação, o salmista quis mostrar que assim como a palha é pequena, sem valor, inútil, morta, sem raiz, sem estabilidade, inconstante, facilmente levada pelo vento, semelhantemente é perverso, que não ama a Deus e a sua palavra. Irmãos, eu coloquei aqui tantos adjetivos, tantas qualidades negativas,
faltou muitas aqui, eu podia colocar mais, mas faltaram, né? Mas não tinha, senão não ia dar, o Júlio ia brigar comigo que eu estava demorando, né? Então eu não botei outras qualidades negativas aqui, né? Não é, Júlio? Você ia reclamar que eu estava demorando, né? Então eu tive que reduzir as qualidades negativas. A palavra descreve que com aqueles que sempre preferem fazer o seu propósito, caminham, está sempre envolvido até o pescoço na prática do mal e aprecia arrastar as outras pessoas para a sua vereda tortuosa. Desta forma, apalha e ilustra de modo claro a vida do homem e da mulher sem Deus. Irmãos, não é assim. A pessoa, você não quer ir. Eu já vi jovens, está dentro de casa, a pessoa chama o jovem, insiste para o jovem sair de casa. Já vi maridos dentro de casa, com a mulher e com os filhos, e o cara tira. No Mato Grosso, por exemplo, o rapaz estava dentro de casa, muito bem, tiraram ele de casa para morrer. Morreu num acidente de carro, cheio de cocaína, né? A troco de quê? Porque o mal foi lá para tirar ele de casa, para ele morrer. Ele foi permissivo? Sim, ele foi permissivo, mas ele se deixou levar pelo mal. Então, irmãos, nós não somos diferentes. Basta a gente dar essa pontinha, que o mal entra e faz essa destruição. Então é isso que nós precisamos vigiar. Por isso a palavra diz, vigiar para depois orar. Nós precisamos vigiar. Não tem fruto como o justo. Antes o seu caminho é tenebroso, repleto das obras da carne, da guerra, do ódio, da injustiça, da maldade. O seu fim é determinado, o seu fracasso é certo e será total em todos os campos. Porque se compararmos perante ao tribunal de Cristo, isso numa visão forense, né, uma visão jurídica, né, não resistirá ao juízo de Deus de forma religiosa, porque não participaria da congregação do justo. O ímpio, por sua própria escolha, rejeita a comunidade dos santos e a comunhão com o povo de Deus. É vital a prática, pois o seu caminho perecerá no juízo e será separado do justo como o joio do trigo, como a palha do grão, então lançado na fornalha de fogo, para que o tormento eterno, aonde haverá pranto e ranger de dentes, segundo a palavra de Deus. Deste modo, terminarão muito mal, tanto físico quanto espiritual. Irmãos, nós precisamos parar para pensar, entendeu? Em muita coisa que nós vivemos hoje, sabe? Como a nossa vida, porque nós não fazemos uma reflexão, como uma autocrítica da nossa vida. E esse salmo, ele nos leva a fazer uma autocrítica da nossa vida. E essa autocrítica é muito importante porque é uma avaliação de como eu estou vivendo, como eu vivo, sabe? Será que eu estou vivendo segundo esses preceitos aqui, segundo o que os evangelhos me mostram? Será que no meu coração há um sentimento de amor, um sentimento puro para com os outros, para que Deus receba o nosso culto, a nossa adoração? Mas será que nosso coração está pronto para isso? Contudo, o justo sempre terá o testemunho novo, vigoroso, mesmo em meio à tribulação, à adversidade, porque as raízes, personalidades, se mostram perpetualmente nas águas vivas, extraindo toda a força necessária para viver, de modo que a sua folhagem não murcha, não cai. Irmãos, somos nós. A nossa folhagem não murcha,
ela não cai, ela sempre está verdinha, sempre nova, porque é o Senhor que nos dá força, que nutre o nosso caule e nos dá essa vitaminada, essa força total. Eu me atrevo a dizer que será bem sucedido, embora o salmista não diga explicitamente que o caminho do justo leva o bom termo, o êxito, a plenitude em todos os tempos, em todos os campos, aliás, me perdoe. Ele deixa encantar pelas coisas simples, sucedido. Embora o salmista diga explicitamente o caminho do justo leva, e deixa encantar pelas coisas simples e belas que a vida oferece a cada dia, ocasião melhor para se pensar num rumo, num projeto de vida como o da primavera, que renasce, alimenta, embeleza, alegria e vida. No momento que pensamos que o justo floresce, sua vida renova, e assim como a natureza e a primavera, enquanto o ímpio e a palha que o vento leva, no momento lembramos que o Senhor nos chama para trilhar os seus caminhos, para sermos instrumento de vida, paz e amor, de pensamentos, afinal, e caminhos que queremos seguir. São esses os caminhos que nós queremos seguir? O certo é que nossa vida dependerá dessa escolha. Irmãos, a nossa vida depende dessa escolha, do caminho que nós queremos seguir. Sabe? Tudo se resume a isso. A nossa vida depende do caminho que nós queremos seguir. Se nós não seguirmos, não fizermos a escolha certa, o resultado da nossa vida, Rosana, por favor, sente-se, se nós não seguirmos, não fizermos as nossas escolhas dentro daquilo que os evangelhos nos ensinam, a nossa colheita será uma colheita ruim, uma colheita que trará consequências sérias para a nossa vida, não para o nosso futuro, porque o futuro não existe. Não fique você pensando que o amanhã existe porque ele pertence a Deus, mas trará complicações para o seu presente. O seu presente é hoje, né? Então pense sobre isso. O hoje ainda existe, você está nele. Então a gente, para morrer, basta estar vivo. Para ficar mal de saúde, basta ficar mal. Você pode ficar mal em um instante, não é verdade? Então nós precisamos pensar que escolha nós queremos fazer, que tipo de pessoa queremos ser, palha ou árvore. Queremos ser palha ou árvore? Palha o quê? Palha ou árvore? Ah, sim. Árvore, ela é plantada e enraizada. Eu digo árvore, a árvore é plantada e enraizada. A palha, você vai sacudir ali e ela vai embora, né? Isso, mas palhas não, nós não seremos palhas. Nós somos árvores, junto às correntes de água. Sim, elas devem ser todas os que amam a Deus. Nós somos árvores, que fomos plantados juntos às correntes de água. Sim, devem ser todos os que amam a Deus. Irmãos, sabe o que é vocês aqui, Júlio, Geninho, que são do Catarina, que são do interior, eu que estive em vários interiores